Oitavo episódio de House of the Dragon já lançou e, gente, cadê a Cristina Rocha pra cuidar desse caso de família? Porque essa rixa familiar só piora. Assim, esse episódio ele foi bem triste, bem melancólico e tudo mais, só que eu vou tentar dar um jeitinho de deixar o negócio bem humorado da mesma maneira que eu venho fazendo nos outros vídeos. Então, se você curte o assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like se você curtir esse vídeo, porque esse episódio já começa em Deriva Marca com um salto temporal de 6 anos. Se a gente for contabilizar aqui desde o começo da temporada, deu mais ou menos uns 20 anos aqui de salto temporal. E sim, novamente mudaram os atores que você já estava se acostumando. E lá em Deriva Marca temos Rhaenys Velaryon recebendo uma bomba nas mãos. Por quê? Porque o Corlys foi para uma batalha, ficou tremendamente ferido e agora não consegue mais assumir o seu posto, está entre a vida e a morte e eles têm que decidir o que fazer. Só que a vontade do Corlys era mandar aqui o reino para as mãos do Lucerys, né, o filho da Rhaenyra, depois que ele morresse. Porém, meu amor, ele tem um irmão aqui, ó, um urubu em cima dele. O irmão dele quer o reino para ele. Mas aí ele chega para Rhaenys e fala: não, minha querida, pode ficar bem tranquila, bem sossegada, porque eu já vi pessoas que estavam melhores do que ele que morreram, olha só que legal. Assim, ele quer reivindicar o reino pra ele, porque ele não quer que o reino caia nas mãos do Lucerys, porque ele fica aqui insinuando que o Pyar é um bastardo. Claro que a gente sabe que ele é, né? Mas não precisa ficar falando. Tanto que a Rhaenys fala: olha aqui, você mora a tua língua, porque senão o rei vai cortar a tua língua. Mas o Vaemond não tá nem aí, ele quer o reino pra ele e vai passar por cima de quem quer que seja pra conseguir isso. Enquanto isso, lá em Pedra do Dragão, a gente tem um vislumbre do Monte do Dragão, que é um vulcão que fica atrás desse castelo. E pela primeira vez na história que a gente vê aqui na televisão, a gente vê como que os ovos de dragão são chocados. Eles não saem tipo ploft do cu do dragão, não, tá? Eles ficam como se fosse envolto num cocôzão e tal. E o Daemon tá tirando ovos dali. Inclusive, ele rouba 3 dragões da Syrax e leva lá pra fora. Deduzo eu que seja pra enviar lá pra galera de Pentos, né? Porque, querendo ou não, eles tinham feito aquele acordo e tudo mais pra poder proteger a cidade de lá. Mas acontece que ele recebe uma mensagem aqui da Baela dizendo aqui sobre algumas questões de sucessão e tal. E ele vai correndo lá pra contar pra Rhaenyra. E, menina, uma fofoca cruza oceanos aqui nesse país. Isso porque o Vaemond Velaryon tá questionando a legitimidade dos filhos da Rhaenyra para a sucessão aqui em Deriva Marca. Gente, de novo isso, Rhaenyra não tem um minuto de paz. Aí eles pensam que é merda, vamos tentar resolver isso, né? Vamos lá pra Porto Real pra essa tal de audiência de sucessão, ver o que a gente consegue resolver da nossa vida. Aí quando o Daemon e a Rhaenyra chegam lá em Porto Real, eles já percebem aqui algumas mudanças no reino, tanto que a Rhaenyra nem se sente em casa mais. Por quê? Porque a galera aqui dos Hightower estão mudando os brasões que estão dispostos aqui pelo castelo. Então é como se eles estivessem tomando conta das coisas aqui aos pouquinhos. Obviamente que Rhaenyra não gosta, Rhaenyra fica pé da vida, Daemon muito mais. E enquanto eles estão aqui sendo recepcionados, tá rolando um pequeno conselho ali no castelo, onde quem está presidindo ele é exatamente Alicent Hightower. Por quê? Porque o rei, que já estava ruim nos outros episódios, ele tá pior, gente, tá cada vez capengando mais. E o tema dessa reunião é justamente o Corlys ter dado o direito do reino dele para o Lucerys e a questão do Lucerys ser extremamente inexperiente e não poder gerenciar esse negócio como um todo. Aí eles ficam ali falando: não, mas a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Só que a Alicent pelo menos tem um pingo de consciência, ela fala: galera, tem mais gente aqui envolvida, vamos pelo menos ouvir o que a Rhaenyra e o outro cara lá tem pra falar. Aí a Alicent recebe a notícia de que a Rhaenyra chegou, ela sai da reunião pra receber os coleguinhas lá. Só que daí no meio desse trajeto ela acaba descobrindo que o Aegon, o filho dela, fez merda. Por quê? Porque ele é um herdeiro, a gente tem raiva desse personagem e daqui a pouco vocês vão ver mais sobre ele. Enquanto isso, a Rhaenyra e o Daemon vão direto lá pros aposentos do rei, porque querendo ou não é o pai da Rhaenyra e ela sabe que ele não tá bem. Aí chegando lá, gente, o rei tá cada vez pior, ele tá cada vez mais perdendo um pedaço dele próprio. Ele tá parcialmente cego, tá sem cabelo, tá sem dente, tá cada vez pior. E é extremamente chocante, na verdade, você ver como que foi a degradação do rei, né, desde o primeiro episódio, porque realmente ele tá num estado assim absurdo que você fica pensando: cara, é impossível um negócio desse acontecer, mas tá acontecendo com o rei aqui, coitado. Porque o único problema desse rei foi ser bom, porque ele é bom. Devia ter sido mal, devia ter feito mais coisas, mas não, ele foi bom. Só que daí o Daemon vê lá o rei todo ferrado, ao invés dele falar umas palavras bonitinhas pro rei, não, ele já chega jogando bomba no cara. Fala: meu amigo, temos problemas acontecendo aqui no reino, precisamos do seu aval. Por quê? Porque a galera não quer aceitar o teu neto como o sucessor lá de Deriva Marca. Aí o rei fala: relaxa, meus amigos super fiéis, Otto Hightower, Cobra Naja Cascavel e Alicent Hightower estão cuidando disso. O Daemon só falta pegar o rei pela camisetinha dele e falar: meu homem, pelo amor de Deus. Mas aí ele fala: meu rei, meu querido, meu amo, a gente precisa do seu aval, que você nos ajude para que o seu neto consiga essa sucessão certinha. Aí a Rhaenyra vê que toda aquela conversa tá meio que sobrecarregando o rei, ela decide interromper e falar: aqui, meu rei, meu pai, meu querido, esses são os meus filhos, seus novos netos. Porque assim, Rhaenyra está grávida novamente, também nesse salto temporal entre um episódio e outro, ela já teve mais 2 filhos. Pois é, mais um Aegon nessa história, só que esse nesse caso é o Aegon III e também o Viserys, e nesse caso também mais um Viserys nessa história, só que é o Viserys II. Aí o rei, claro, que fica super feliz com isso, né, porque o que ele quer é paz, é felicidade aqui no coraçãozinho dele, mas ele acaba sentindo algumas dores, pede aquele chazinho ali e o Daemon logo de cara percebe que aquele chá não é uma coisa boa, não. Enquanto isso, a Alicent Hightower descobre o que tava acontecendo ali por trás dos panos em relação ao Aegon, né, o filho dela. Ela descobre que aquele piá de merda abusou de uma camareira, só que a Alicent Hightower, ao invés de punir o próprio filho, não, ela punia a camareira. Ela fala: olha aqui, garota, se eu te der essas moedinhas aqui, você fica quieta? Espero que sim, senão você sabe o que pode acontecer.
você. Pra garantir, minha querida, tome esse chazinho da lua aqui, vai, é pro teu bem. Gente, eu achei um absurdo, né? Mas vamos combinar que a Alicent, ela tá fazendo de tudo pra proteger o filho dela, proteger aqui a índole, né, que ele tá querendo passar pro reino. Só que o Pia não quer nada com nada. Ela chega lá no quarto do Pia, dá uns tapas na cara dele e fala: acorde, Pia, tome jeito, tome prumo. Mas o fato é que o Aegon, ele não quer ser rei, ele já demonstrou isso desde quando ele era mais novinho, e essa é uma imposição que a mãe dele vem colocando na cabeça dele, que é uma imposição que o avô dele vem colocando na cabeça da mãe dele. Então é uma coisa aqui que vem se afunilando e ele tá ficando cada vez mais encurralado, porque ele tá se sentindo bem pressionado pelos pais. Inclusive, esse novo ator que tá fazendo aqui o Aegon é o Tom Glencarney, e gente, eu já tô vendo que a gente vai passar raiva com esse homem da mesma maneira que o Joffrey fez a gente passar raiva com ele. Mas enfim, depois da Alicent ficar com raiva aqui do filho dela, ela vai conversar com a Rhaenyra e o Daemon. Só que vocês acham que essa conversa tem paz? Gente, ninguém consegue conversar em paz. Por quê? Porque eles já começam se alfinetando, falando: ah, você tá governando igual tua bunda, minha querida. Eu também descobri que você tá dando leite de papoula pro meu pai, meu rei, meu querido. Você tá aqui drogando meu pai, é isso? Inclusive o Daemon, língua de chicote, não consegue ficar quieto. Ele fala: ah, vocês Hightower estão manipulando aqui a Alicent. E fica: eu, a gente jamais faria isso. Essa conversa, claro, que acentua, né, um pouquinho mais da raiva que já existe entre eles e que eles não conseguem dissipar essa raiva. Só que o episódio, ele não fica focando somente nessa conversa, porque agora o foco começa a se dissipar mais para os filhos deles, né? Então a gente corta lá pro Jacaerys e pro Lucerys, indo lá para aquele campo de treinamento, onde eles tinham levado um pau do Aemond e do Aegon lá no último episódio. E eles ficam extremamente incomodados, porque todo mundo que passa ali por eles fica olhando de cima até embaixo para eles e fala: ai, que nojo, bastardo. Aí o Lucerys, que é o filho mais novo, ele fica completamente incomodado com isso. Ele fica falando: olha, se eu fosse mais parecido com meu pai, tivesse o cabelinho branco dele, provavelmente ninguém ia estar me enchendo meu saco. Amigo, passa Coleston, passa um descolorante nesse cabelo, dá pra resolver isso daí de uma maneira mais tranquila. Mas não, eles ficam aqui se martirizando por isso. Só que nesse meio tempo aqui, nesse campo de treinamento, eles encontram o Aemond lutando ali, treinando ali com o Criston Cole. E, gente, o Aemond tá melhor de espada, ele tá melhor, ele tá muito bom e violento pra caramba. Por sinal, o novo ator que interpreta o Aemond agora é o Ivan Mitchell. E, gente, esse homem ficou muito bom nesse papel, tá assustador, tá grotesco. Ele me passa a mesma vibe que o Daemon passa quando ele entra em cena. Parece que ele chega ali, parece que ele vai destruir e matar todo mundo. Mas toda essa cena lá é interrompida porque o Vaemond Velaryon decide entrar aqui no reino, porque ele quer reivindicar o que é dele, ou seja, ele quer jogar bosta no ventilador, porque a gente sabe que não vai dar certo. E logo de cara ele vai conversar logo com quem? Com o Otto Hightower, aquela cobra, aquela naja, aquela cascavel, e também com o Alicent Hightower, a cobra filha. E ele bate no assunto mais uma vez: amigos, eu quero união com o reino de vocês, caso o rei venha a morrer. Está próximo esse momento, você sabe, ele tá podre, você vê isso. E o Lucerys é uma criancinha, ele não vai conseguir dar esse poder pra vocês, não. Vamos lembrar que o Vaemond, ele tá aqui aliado, né, com o time dos verdes, diferentemente do time dos negros lá. Então ele tá da oposição aqui da galera. Só que enquanto isso tá acontecendo aqui nos bastidores, a Rhaenys Velaryon tá lá na árvore coração se lamentando. Por quê? Porque essa mulher já perdeu muita coisa. Pensa, ela não tem paz, gente. Ela pisca morrer alguém que ela ama. Aí me chega a Rhaena Velaryon aqui nesse momento pra conversar com a avó. E, gente, eu juro que eu acho que eles só botaram essa menina aqui em cena pra gente saber qual era a atriz que fazia o nome dessa personagem, porque ela simplesmente entrou e saiu. Mas o foco, né, dessa conversa acaba ficando com a Rhaenyra, que chega ali pra conversar com a Rhaenys. Ela fala: amiga, me armaram uma armadilha, eu preciso de sua ajuda. O Otto Hightower e a Alicent Hightower querem acabar com a minha pele, mas preciso de sua ajuda, minha senhora. Por quê? Porque eu não tive nada a ver com a morte do seu filho. E nesse desespero de querer conquistar aqui a confiança da Rhaenys Velaryon, a Rhaenyra acaba propondo aqui uma união bem peculiar. Ela propõe casar os filhos dela, que são o Jacaerys e o Lucerys, com as filhas do Daemon, que são a Rhaena e a Baela. Isso, claro, se a Rhaenys Velaryon aceitar que o Lucerys seja o cara aqui que vai assumir Derivamarca no futuro. E aqui percebemos que a Rhaenyra tá num ato desesperado de conquistar a paz a todo custo, porque nos episódios anteriores, se vocês lembram, ela tentou fazer com que o Jacaerys se casasse com a Rhaelyna, que é a filha da Alicent, em troca de paz. Só que ela não conseguiu isso e agora ela tá tentando de outro modo. E a Rhaenys meio que aceita, fala: ô garota, você tá me propondo uma coisa interessante, mas vocês sabem que os Hightowers são mais fortes do que você pensa, né? Até porque pra ela tanto faz, gente. Ela tá pisada, ela tá destruída, ela já perdeu todo mundo que ela ama. E a Rhaenyra, sentindo essa pressão gigantesca que tá aqui ao redor dela, ela vai conversar com o pai dela durante a noite. Até porque ela sente esse fardo gigantesco sobre ela. Então ela chega lá pro pai dela e fala: pai, é verdade que essa bomba que você soltou na minha mão, essa canção de Gelo e Fogo aí, o sonho do Aegon, é tudo verdade isso daí que você me contou? Só que o rei não consegue responder isso, ele meio que tá delirando aqui nesse momento. Então a Rhaenyra somente pede: me defenda pra que eu consiga suportar todo esse fardo. E essa conversa, esse diálogo entre eles se interrompe por aqui, mas anotem, peguem esse ponto, porque no final do episódio tem um link bem importante com isso que faz toda a diferença pro futuro. Acontece que o dia vira e a galera precisa tratar aqui dos ferimentos do rei. Gente, aqui a gente tem a noção de quão ruim está o rei. Por quê? Porque eles começam a tratar os ferimentos um a um ali, e o rei, ele tá muito fraco, mas ele tem forças pra tentar fazer o que ele quer. Então ele chega ali pro Otto Hightower, aquela cobra, aquela naja, aquela cascavel, que tá ali igual feito urubu em cima do rei, e fala: meu querido, eu quero fazer um jantar com a minha família hoje, eu sei que tá todo mundo aqui, eu quero ver todo mundo reunido. Só que daí ele começa a sentir as dores de volta, e o Otto Hightower fala: vem tomar esse chazinho aqui, meu rei, vem tomar isso aqui que você fica bom
na hora. O rei fala, não quero tomar esse chá. Então o Otto fala, beleza, então não te darei, vou fazer o que queres. Tanto que logo na sequência o Otto Hightower inicia então essa audiência pra tentar definir aqui a sucessão de Deriva Marca. E aí o primeiro cara que fala pra tentar defender o seu posto é obviamente que o Vaemond Velaryon, ele começa a vender o peixe dele, começa a mostrar o quão importante ele é, e ele ainda fala que o sangue dele é puro, igual o sangue do irmão dele, diferente daquela outra ali chamada Rhaenyra Targaryen. Só que daí o clima começa a se intensificar nessa reunião, garota. Por quê? Porque Rhaenyra interrompe e fala, olha aqui, seu grosso, seu estúpido, seu grotesco, meus filhos também têm sangue bom igual o teu. Só que a Alicent interrompe o negócio aqui, ela fala, amiga, você não levantou a mão pra falar, fique quieta. Mas o Vaemond não consegue se conter, meu amor. Por quê? Porque ele fala, olha nos olhos da Rhaenyra e fala, duvido que você reconheça um sangue Velaryon, porque você nunca viu um. Só que aí chega a vez da Rhaenyra tentar defender o ponto de vista dela e mostrar por que o filho dela é digno da sucessão aqui pra Deriva Marca. Mas quando ela começa a falar, menina do céu, o rei Viserys entra aqui no salão e tudo para, o ar para. Por quê? Porque essa é uma cena épica, uma cena linda, porque mostra o quão forte o rei tá tentando ser pra defender a própria filha dele e também os netos dele. E, gente, o rei, ele anda com muita dificuldade, toda a galera ali fica comovida ao ver ele tentando andar, se esforçar, né, pra dar cada passo, e no rosto dele tem uma máscara dourada, né, pra impedir que as pessoas vejam o que tá acontecendo ali por trás. E enquanto ele tá indo ali em direção ao trono, eu pensei, minha nossa senhora, esse homem vai tropeçar, vai cair, vai morrer nessas espadas aqui na nossa frente, mas não, isso não acontece. Até porque num determinado momento, quando ele tá subindo ali as escadas pra tentar sentar no trono, a coroa cai da cabeça dele e o Daemon tá ali perto, então o Daemon ajuda o rei a se sentar, pegando a coroa do chão e colocando logo na sequência na cabeça dele. Inclusive, por uma curiosidade, isso foi uma cena completamente improvisada, não estava previsto, né, que essa coroa caísse da cabeça do rei, e eles deixaram que essa cena acontecesse ali enquanto ela estava sendo filmada e tal, e o próprio Matt Smith, que é o que faz o Daemon no caso, ele viu a coroa caindo, pegou e colocou na maior naturalidade na cabeça do rei depois, e a cena, claro, ficou bem icônica e bem épica, por sinal. E, gente, eu preciso parar aqui um pouquinho para enaltecer Paddy Considine, que é o ator que está fazendo o rei Viserys. Gente, que atuação de milhões! Certeza que vai vir prêmio pra esse homem? Mas o fato é que o rei senta no trono e já começa a botar ordem no negócio aqui, falando, olha aqui, quem que mandou vocês questionarem a vontade de Corlys Velaryon, sendo que é um negócio que já tá feito? Inclusive, gente, o rei é sensato demais, ele fala que a única pessoa que tem direito de contestar alguma coisa é a esposa dele, por que vocês não ouvem ela? Nesse ponto da história, Alicent Hightower fica pé da vida, você vê na cara dela que ela não gostou da decisão, muito menos os outros verdes, o Vaemond, o Otto e todo mundo que tá ali. Até porque a Alicent Hightower sabe que o pai dela, o Otto, jamais faria o que o Viserys tá fazendo pela Rhaenyra. Até porque o Otto é uma sanguessuga, uma cobra, uma de uma cascavel, né, meu querido? Ele só quer poder, ele só quer o reino. Eis que a Rhaenys vem pra frente e fala, olha só, aconteceu isso aqui com meu marido, a Rhaenyra me propôs esse negócio aqui do casamento dos nossos filhos e eu aceito. E o rei fala, pronto, gente, problema resolvido. Só que você acha que acabar por aí, você acha que a paz ia reinar assim tão fácil? Não, porque o Vaemond não gosta do que o rei falou e fala, não concordo com você, seu velho podre. Enquanto isso, o Daemon vê o cara questionando o próprio rei e fica só... vai dar ruim. E aí o Vaemond começa a jogar bosta no ventilador, porque ele já começa a falar que não aceita aquela decisão. Por quê? Porque Lucerys não é digno, muito menos legítimo. Aí o rei já começa a se exaltar, né? Ele começa a defender o neto com unhas e dentes, e eu pensei, meu Deus do céu, nessa hora, certeza que um pedaço do pulmão dele voou ali da boca dele. Mas o Vaemond já solta, olha aqui, rei, você cuide do teu reino, porque da minha casa eu cuido eu. Só que, gente, o negócio só piora, só ladeira abaixo nessa reunião. Por quê? Porque o Vaemond interrompe de novo o rei e fala, olha aqui, eu não quero que a minha casa acabe por causa desses bastardinhos e também porque a tua filha é uma... E aí eu fiquei de boca aberta, falei, não acredito que ele falou isso, mas calma, porque a minha boca caiu mais ainda, porque logo na sequência, Daemon pegou a espada e moeu a cabeça do Vaemond na metade, de tão afrontoso que ele tava. Confesso que fiquei surpreso, não tava esperando por essa cena, pelo menos não nesse momento e nesse ponto aqui da história, foi completamente imprevisível pra mim, mas é nítido que agora a Rhaenys Velaryon carrega aqui mais uma perda aqui pro coração dela. O rei, claro que ficou extremamente incomodado com essa situação, começou a passar mal ali e teve que ser retirado às pressas. Logo na sequência a gente vai então pra aquele jantar, né, que o rei tava querendo fazer, e aqui a gente tem uma recriação de uma cena lá dos livros, onde a Alicent Hightower e a Rhaenyra Targaryen estão sentadas lado a lado, porém elas nem se olham, como se tivesse um raio ali entre elas, muita raiva aflorando. Eis que na sequência o rei chega carregado, claro, porque ele tá fraco, e ele se mostra extremamente feliz de ver todo mundo ali reunido por causa dele. Ele brinda a todos ali e pede paz para que eles parem com essas brigas e tal. Então o que ele faz? Ele tira a máscara e pela primeira vez a gente vê como está o rosto dele. Ele perdeu o olho, tá com a bochecha furada, tá num estado muito crítico. E ele pede praticamente clemência, é um ato de desespero. Ele fala que quer paz e que se não for pela coroa que todo mundo quer ali, que seja pelo menos por ele, porque ele foi um cara que amou cada uma daquelas pessoas que está ali naquela mesa, então ele não quer guerra entre eles. Aí todo mundo fica pensativo, fica com a cabeça baixa, fica, meu Deus do céu, tô com um pezinho na consciência. Rhaenyra levanta e pensa, nossa, vou ter que fazer isso de novo. Alicent Hightower, me desculpe. Pois é, menina, ela levanta, ela faz um brinde ali em homenagem a Alicent Hightower, o que por sinal eu concordei, porque ela fala aqui que a Alicent se dedicou
dedicou demais ao rei, ela é uma esposa dedicada, demonstra gratidão e termina pedindo desculpa. Alicent Hightower fica, minha nossa senhora, fiquei comovidíssima. Aí ela aproveita e faz um brinde em homenagem a Rhaenyra, porque querendo ou não, elas são mães, estão querendo defender seus próprios filhos, e elas amam os seus filhos. Inclusive ela termina falando que a Rhaenyra seria uma ótima rainha. Otto Hightower fica, ui garoto, cala a boca. Aí depois disso, parece que a paz ficou selada aqui na mesa. Não ficou. Por quê? Porque o Aegon Targaryen começa a alfinetar o Jaehaerys Targaryen, e o menino fica irritado, obviamente, dá um socão na mesa, todo mundo olha pra ele e fica, garoto, o que tá acontecendo aqui? Mas aos poucos os ânimos vão se aflorando aqui, porque todo mundo começa a se alfinetar e a paz vai por água abaixo. Já começa com o Jaehaerys brindando aos tios dele, bem debochadinho. Já, os tios dele, no caso, são o Aemond, o Aegon e também a Rhaenyra. E a Rhaenyra, língua de chicote, já levanta ali e solta umas frases bem loucas aqui no meio que ninguém entende o que é. Inclusive, se vocês entenderem, a frase que ela fala é: cuidado com as feras debaixo das tábuas. 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 Eu não faço ideia o que pode ser essa frase, não consegui pensar numa coisa muito plausível não, mas se vocês tiverem alguma opinião, comentem aí embaixo. Mas não bastasse soltar essa frase aqui do nada, ela fala ali pra Baela e pra Rhaenyra: fiquem tranquilas, minha querida, vocês vão casar, beleza, mas teus maridos não gostam de você não, só quando eles bebem. Mas aí o Jaehaerys vê que o negócio tá esquentando ali, ele decide levantar, pega a Rhaenyra pra dançar e todo mundo fica feliz e faceiro, pelo amor de Deus. E confesso pra vocês que essa cena foi talvez uma das que mais deu alívio, porque a gente olha no olho do rei e você vê o ar de alívio que ele tá satisfeito com aquilo, porque era aquilo que ele queria ver toda a família reunida, a família feliz, como se fosse um Natal, né, um almoço de ano novo, antes das brigas. Só que o homem tá tão emocionado que ele passa mal, é levado pro quarto e aqui a paz acabou. Acabou porque a peste do Lucerys, o filho da Rhaenyra, me faz o quê? Me entrega um porco assado para o Aemond. Isso é uma referência ao episódio número 6, onde eles fizeram um bullying com o Aemond e deram um porco em troca, né, como se fosse um dragão pra ele. E, gente, ele ficou pé da vida, ele levantou com raiva ali da mesa e aí começou a jogar merda pra tudo quanto é canto. Levantou a tacinha dele e falou: vou brindar aos meus sobrinhos queridos. Por quê? Porque eles são inteligentes, eles são bonitos e eles são fortes. Claro que isso tem um impacto maior se você ouve esse diálogo em inglês, né, porque forte significa strong e strong é o sobrenome do pai deles. Aí a Alicent já fica: filho, para, não fica fazendo isso com eles, para. Desculpa, galera, desculpa. Foco. Eis que começa a brigar todo mundo de novo. O tio começa a socar na cara do sobrinho e tal, mas aí o Daemon entra no meio da briga e fala: olha aqui, seus pivetes, vocês parem. E ele começa a encarar o Aemond de uma maneira que você fica, gente, vai explodir. Isso por quê? Porque ambos impõem medo no ambiente, e vale dizer que eles vão ser aqui um dos principais rivais de toda essa briga Targaryen aqui que vai acontecer no futuro. Só que daí depois que a poeira baixou, a Rhaenyra chega lá pra Alicent e fala: menina, não vou conseguir ficar mais aqui, olha só que climão, como é que a gente vai conseguir sustentar isso? Vou embora. Aí a Alicent fala: não, querida, você acabou de chegar, fica mais um pouquinho, vai. Aí a Rhaenyra fala: não, beleza, então, vou deixar minha família lá em casa, depois eu volto com meu dragãozinho. De fato, esse diálogo, gente, tem um cachorro latindo. Mas aí a Rhaenyra fala: não, fica tranquilo então, eu vou levar minha família lá pra casa, daí eu volto aqui com meu dragãozinho, a Syrax. De fato, esse diálogo realmente parece um diálogo de amigas. Parece realmente que a paz aqui tá selada entre elas, porque elas seguram na mãozinha uma da outra, fica mó tranquilo. Inclusive tenho vontade, tenho saudades de ver essa amizade. Mas é uma coisa que eu sei que não vai acontecer, então pode esquecer. Enquanto isso, todo esse rebosteio tá acontecendo aqui dentro do castelo, a Mysaria tá lá fora, gente fofoqueira, tá recebendo informação privilegiada. Quero saber o que vocês acham que pode ser a trama dela aqui. O que ela pode estar aprontando, né? Porque ela recebe informação ali e fica, tá pegando fogo a coisa lá no reino. Mas até então, né, desses 2 segundos que ela apareceu em tela, não deu pra entender muito bem o que ela quer. Só que se você achava que a situação estava ruim como um todo depois de tudo que você já viu aqui nesse episódio, calma que só piora. Isso porque o rei continua com muita dor e lá nos aposentos dele, a Alicent decide cuidar dele, né? Colocar ali o remedinho, dar o chazinho pra ele dormir e tudo mais. Por sinal, esse é um chá chamado chá de papoula, que alivia ali as dores e tal, é meio que um alucinógeno que faz com que ele perca, né, essa dor que tá aqui acontecendo no corpo dele. Só que acontece que o rei começa a delirar na frente da Alicent. A Alicent não entende nada que tá acontecendo, mas vocês lembram lá daquele diálogo que o rei teve com a Rhaenyra, que ele não conseguiu terminar com ela? Pois é, ele decidiu terminar, continuar o negócio aqui agora, só que com outra pessoa. Ele acha que a Alicent Hightower é a Rhaenyra Targaryen e decide responder à pergunta da Rhaenyra na frente da Alicent. E ele começa a falar sobre o Aegon, só que a Alicent Hightower fica pensando: Aegon, meu filho? Mas na verdade o rei tá falando do Aegon no Conquistador, olha essa merda de dar nome igual pros filhos. E eis que ele fala que é verdade o que o Aegon viu no norte, que é verdade sobre o príncipe que foi prometido e que ela deverá unir o reino contra o frio e a escuridão. E a pessoa que deverá fazer isso seria ela. Mas no caso seria a Rhaenyra e não a Alicent Hightower. A Alicent fica: gente, o que esse rei louco tá falando? Mas agora eu entendi, você tá falando que o meu filho vai ser o salvador de nós tudo. Ou seja, agora mais do que tudo ela vai fazer com que o filho dela seja rei.
de um jeito ou de outro. Só que logo na sequência, depois de tanto agonizar, depois de sentir tanta dor, o rei acaba falecendo chamando pela Emma, que foi a pessoa que ele mais amou na vida dele. Gente, nem Cristina Rocha consegue arrumar esses casos de família que tá acontecendo aqui nessa série. Aí você me pergunta, cadê os dragões desse episódio? Não sabemos, ficaram de folga, decidiram não aparecer. Me contem aí o que vocês acharam desse episódio, porque eu fiquei bem chocado com a morte, com todo esse desfecho aqui do Viserys. E gente, esse homem vai levar um prêmio, ele vai levar um prêmio muito bom pra esse episódio. Me contem aí a opinião de vocês, e se vocês curtiram o vídeo, não esquece do like, de se inscrever no canal, ativar o sininho, e também vou deixar outros vídeos aqui que vocês possam gostar. E tchau, vejo vocês nos próximos vídeos.